importante, a adoção, né? A gente teve notícia aí há pouco tempo, nessa última semana, que a partir de agora os estrangeiros também podem fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção aqui do Brasil, para adotarem crianças brasileiras e levarem para outros países. Confira nesse VT. De acordo com o mais recente levantamento feito pelo Cadastro Nacional de Adoção, criado há 5 anos pelo Conselho Nacional de Justiça, em maio de 2013, havia cerca de 5.200 crianças e adolescentes aptos para adoção em todo o país e aproximadamente 300 processos em andamento. Um número relativamente pequeno, se levarmos em conta que naquele mesmo período existiam quase 30 mil pretendentes cadastrados. Ainda de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, muitos preferem adotar crianças mais novas, com até 6 anos de idade. Além disso, há outra restrição. Apenas 19% dos candidatos aceitam irmãos. Para tentar a adoção de crianças mais velhas e grupos de irmãos, o Conselho Nacional de Justiça aprovou em sessão na semana passada uma resolução que permite que estrangeiros ou brasileiros residentes no exterior sejam incluídos no Cadastro Nacional de Adoção. Você vai saber como isso funciona na prática aqui no Revista da Cidade. Com toda certeza é um assunto de grande relevância, né? Por isso que a gente vai discutir esse assunto no programa de hoje. Convido você a participar também e quero dar as boas-vindas aos convidados de hoje. Estou recebendo o Dr. Carlos Berlini, que é advogado e também presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB São Paulo. Muito obrigada, viu, pela presença. Obrigado pelo convite e um abraço aos amigos que estão em casa. A gente que agradece. E também a Suzy Camacho, saudade de você. Obrigada pela presença também, aqui, obrigada eu. E você está cada vez mais linda. Obrigada. Os filhos só te fizeram bem. Eu estava falando isso, olha que cara bem, maravilhosa. Obrigada pela presença, viu? Obrigada, a Suzy Camacho, que é psicóloga e vai falar também das questões emocionais, né, que envolvem a adoção, que também são muito delicadas. Mas antes, vamos para o campo legal, já que a gente começou o assunto justamente falando aí sobre essa novidade. Algumas pessoas dizem que essa medida tardou, né? Mas não falhou, pelo menos. A partir de agora, as crianças brasileiras também vão poder ser adotadas por pessoas de fora. O que você pensa a respeito? Já devia ter sido aprovada antes essa medida, já que temos tantas crianças carentes no Brasil? Vamos dizer que seja uma meia novidade, Regiane. Na verdade, os estrangeiros sempre puderam adotar no Brasil. Não é uma lei nova. A novidade do fato é que agora esses estrangeiros podem fazer parte de um cadastro nacional de adoção, de pretendentes à adoção, assim como os nacionais. Assim como fazem parte os brasileiros. Exatamente. Tá, então, mas como é que fazia antes? Como é que era o trâmite anterior? Como é que os estrangeiros faziam para adotar? Não era legal? Era legal, sempre foi legal. O Brasil, desde 1993, é ratificante de uma convenção internacional que congrega mais de 100 países, que é a Convenção de Haia, né, que regulamenta a adoção internacional entre os países ratificantes. Então, a adoção internacional existia mesmo antes de 93, mesmo antes da convenção, foi regulamentada a partir de 93. Os estrangeiros, então, eles têm que obrigatoriamente fazer parte de um organismo credenciado, ser representado por um organismo credenciado. Esse organismo é reconhecido pelo seu país de origem, reconhecido pelo Poder Executivo brasileiro. E aí, então, a documentação deste casal, que já foi habilitado lá no seu país de origem, vem para o Brasil, ainda vem para o Brasil como vinha antes, só que o cadastro era estadual. Tá. Então, o casal habilitado no estado de São Paulo só poderia adotar no estado de São Paulo e, eventualmente, com cópia da documentação, adotar em outros estados. Ou seja, esse cadastro não era nacional. Agora, um casal habilitado em qualquer estado da federação passa a fazer parte de um cadastro digitalizado eletrônico que pode ser acessado por qualquer juiz de qualquer comarca brasileira. Tá. Isso agiliza o processo também ou só abre as possibilidades? Nós queremos crer que isso agilize, não é? Porque, afinal de contas, todos nós trabalhamos não para os pretendentes à adoção, não para os adultos, mas a adoção é um instituto jurídico legal, não é? Que pretende, que quer, que tem como objetivo dar uma família a uma criança. E não o contrário. Claro. A lei existe para a criança, o direito a ter família é o direito da criança. Quanto mais você amplia essa possibilidade de uma criança ter família aqui ou no exterior, melhor, se isso vier para ajudar. O problema é que mesmo o cadastro nacional, ele é de difícil operacionalização, não é?
porque acontece que uma criança muitas vezes está aqui no estado de São Paulo, mas o pretendente à adoção, que se adequa às necessidades dessa criança, pode estar em um outro estado da federação. Tá. Então isso fica difícil de você fazer esse cruzamento de informações. fazer o cruzamento. As informações você cruza, mas que aquele casal venha, que aquela família venha adotar uma criança aqui no nosso estado. Certo, isso que o Dr. Carlos falou agora é muito importante, né, Suzy? Realmente é um ponto de vista a ser levado em consideração. Não é que estão sendo encontradas crianças para aqueles pais, e sim famílias para aquela criança, e isso tem que ser trabalhado de uma forma muito clara, muito transparente para as crianças, não é, Suzy? Com certeza, isso é fundamental, porque a criança está ali não para satisfazer a vontade do adulto, mas na verdade para que aquela criança tenha uma família, porque a família é fundamental. A família é a base, a família é a referência, a família é a transmissão dos valores, condutas, princípios. Então, uma criança que fica inserida numa família, evidentemente, ela se sente amada, né? Ela tem muito mais essa possibilidade de aprender com aquele contato diário do dia a dia, que faz com que ela possa perceber como ela deve agir numa sociedade, quais são as condutas que ela deve ter, e ela se sente amada, querida, desejada. E eu sempre digo para as crianças que são adotivas, você foi uma criança muito desejada, porque não foi um acaso, você veio para esta família, você está inserida nessa família, porque você foi desejada por esta família. Então, eu sempre procuro passar essa conotação de que aquela criança, embora tenha tido dificuldades com relação aos pais biológicos, ela é amada por esta família que a adotou. Eu imagino que isso deve ser lógico, né? Um marco na vida da criança, não só na vida dos pais, porque é claro que muda tudo, né? Muda todo o cenário da família, muda a vida dos pais, muda a vida da criança também. Mas eu imagino que na cabecinha da criança até então, ela estava sendo assistida por um orfanato, estava sendo assistida por uma assistência social, com outras crianças, inclusive. A partir de agora ela está sendo inserida num outro mundo, né? Numa família, numa coisa sólida, numa coisa estruturada. Então eu imagino que realmente isso é um divisor de águas na vida daquela criança, independente da idade que ela está. Sem dúvida nenhuma. Você insere a criança num ambiente em que existe ali um olhar diferenciado para cada membro, ou seja, a criança se sente amada, querida, tem que respeitar as normas da família, tem que entrar nesse dia a dia que é fundamental. E eu sempre digo que a criança que está inserida numa família, que evidentemente se ela está inserida é porque a família assim o desejou, então ela tem muito mais esse sentimento de que ela tem valor, melhora a autoestima, ela se sente valorizada porque ela percebe o carinho, o amor com que ela é recebida dentro daquele lar. E como é que fica então a questão dos estrangeiros que querem adotar aqui no Brasil? É o mesmo processo pelo qual passam os brasileiros ou é diferente, precisa provar outras coisas? Como é que funciona? É um processo diferenciado. Processo diferenciado porque essa família ou esse pretendente, seja ele solteiro ou seja ele que já constituído família estrangeiro, para ele vir a adotar no Brasil, ele precisa ter primeiro a autorização do governo do país de origem dele. Tá. Então, quer dizer, é um processo duplo que se faz, além daquela habilitação. Tudo começa no país de origem. Exatamente. Tá. Além daquela habilitação que se faz no país dele, que é um procedimento muito longo, que muitas vezes demora 2, 3, 4, 5 anos, não é? Eu tenho aqui o exemplo da Itália, por exemplo, que adota cerca de 90% das nossas crianças brasileiras vão para a Itália. É mesmo? A grande maioria vai para a Itália. É um processo que às vezes demora 3, 4, 5 anos, porque o poder judiciário daquele país, né, quer fazer com que aquela família realmente esteja muito bem preparada. Só obtendo a autorização daquele poder judiciário é que então a documentação é mandada para o Brasil e passa de novo pelo crivo de peritos técnicos judiciários brasileiros para que ele possa ser inserido então no cadastro de habilitação. Tá. Então são 2 vezes, né? E é muito importante isso que a Suzy estava dizendo do inserimento da criança, porque já é difícil o inserimento em família brasileira de uma criança maiorzinha, não é, Suzy? Sem dúvida. O que dirá então de uma criança que já tem um pouco mais de idade ser inserida em uma outra cultura, né, com uma outra língua, com outros costumes.
Isso é uma questão até interessante, abrindo esse leque de opções para que os estrangeiros tenham mais facilidade de adoção, a gente consegue assim fazer com que as crianças maiores também tenham uma maior possibilidade de serem adotadas. Os estrangeiros não têm tanto essa questão de preciso adotar um bebê ou uma criancinha pequenininha, eles aceitam um pouco mais uma criança maior? Sem sombra de dúvida, o estrangeiro quando vem adotar no Brasil já sabe que o perfil da adoção internacional é sempre de uma criança acima dos 5, 6, 7 anos de idade, não é? Muito provavelmente de raça negra, de cor preta, que pode ter grupos de irmãos, pode ter algum problema físico ou mental, problema comportamental, não é? E nem sempre ela está sozinha, faz sempre parte de um grupo de 2 e 3 irmãos. Então, esse é o perfil da adoção internacional. E a adoção internacional, como a gente diz, é subsidiária à adoção nacional. Ela só cabe lá onde o juiz de direito da infância e da juventude não conseguiu de maneira alguma fazer com que, primeiro, a criança retorne à sua família de origem. Segundo, que ela não tenha encontrado um lar brasileiro. Aí sim se pensa na adoção internacional, porque toda criança tem direito de ter uma família. Perfeito. Toda criança. E não são não são esses laços, não são essa obrigatoriedade das fronteiras geopolíticas a dizer que até aqui existe uma adoção, a partir dessa fronteira geopolítica não existe mais. Não tem o mais amor e a pra você partir família, dali, né? Não faz o sentido. amor e a família não tem fronteiras. Exatamente, não tem Fronteiras cor, que raça, colocam são os religião. adultos. Exatamente. E como pensam a maioria das pessoas de achar que as crianças que têm uma idade maior, né, que são mais velhas, têm uma mais difícil capacidade de adaptação com a família? Isso acontece na prática, independente se está indo para fora do Brasil ou aqui para dentro do Brasil? Como é que as crianças normalmente trabalham essa questão? Bom, antes de você responder essa questão, eu vou dar aqui um recadinho e volto já, tá bom? Então tá, obrigada, Suzy, obrigada, doutora, até já. Realmente é um assunto muito importante ser discutido.